A paz do Senhor. Estamos começando mais uma edição do programa Momento com a Família. Esse programa ele é apresentado todas as quintas-feiras a partir das 22 horas aqui no canal 38 e tem a responsabilidade do DEPFADEM, que é o Departamento da Família da Assembleia de Deus aqui em Mossoró. No programa de hoje nós vamos conversar sobre o tema O Esposo Aprovado. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas nós voltaremos logo com o programa Momento com a Família. Estamos de volta com o programa Momento com a Família. Esse programa tem a finalidade, o objetivo de trazer uma palavra de reflexão às famílias, aos casais, da maneira geral. E no programa de hoje nós vamos abordar o tema, o assunto, com o tema o esposo aprovado. Eu não sei se você se considera um esposo aprovado, se você tem o aval da sua esposa, que pode realmente confidenciar e dizer realmente o meu esposo, ele é um esposo aprovado. Eu não vou falar de esposo perfeito, porque nós entendemos e sabemos que não existe essa personagem, o esposo perfeito. Mas existe esposo aprovado. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 1 e versículo 6, ele nos dá as características do esposo aprovado. Diz assim a palavra de Deus: aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução e nem são desobedientes. Tito 1:16 fala exatamente do homem aprovado, do esposo aprovado, né, que está apto a exercer as suas funções, não só ministerial, mas também as suas funções como esposo. Então, muitas são as características que, vamos dizer assim, que moldam a vida do esposo aprovado. E nós vamos exatamente abordarmos, andarmos por dentro dessas características, colocando-as, para que possamos realmente entender o que é, o que precisa o esposo fazer para ser um esposo aprovado. Como eu falei, a perfeição, ela não é mencionada, porém, a recomendação do apóstolo recomenda que seja irrepreensível. Porque, assim procedendo, ele se aproxima da perfeição. Ele se aproxima da perfeição. Então diz assim, irrepreensível, né? Irrepreensível é você poder olhar, vamos dizer assim, no espelho da vida e não diagnosticar nenhum sintoma de culpa e saber que as pessoas ao seu redor, muito especialmente de sua família, eles não encontram falhas em você.
e não tem por que repreendê-lo. Isso é o que seja uma pessoa irrepreensível. É você poder olhar no espelho da vida, né, e você não diagnosticar nenhum motivo, nenhum remorso, nenhum sintoma de culpa, né, que você venha a ser repreendido por alguém. Então, isto implica manter exatamente, vamos dizer assim, uma conduta digna. É você possuir atitudes benignas e corretas, de bom caráter. Vamos dizer assim, de ter um caráter bem forjado. Você tem um caráter bem forjado. Preste bem atenção. Casar-se com um homem de bom caráter, que sempre dá motivo para ser admirado, esse, meu querido telespectador, é o desejo maior de toda a mulher. Ela deseja casar-se, ter este homem, esse marido, de um caráter forjado. Isso é muito importante na formação de um esposo aprovado. Muito bem. Ser esposo de uma só mulher, isso faz a grande diferença, muito especialmente nos dias de hoje. Porque a fidelidade, ela é quem assegura exatamente o sentimento de posse, de você ter, que é tão necessário ao ser humano, porque cria uma unidade entre o casal e, consequentemente, restabelece a confiança do compromisso assumido pelo casal no momento dos votos conjugais. A fidelidade fala muito alto na vida de um marido, de um esposo aprovado. Com certeza sua esposa, ela espera que seus olhares e pensamentos sejam só dela. Ela espera disso, do esposo aprovado. Ela precisa, como você, de ter alguém para chamar de seu. Como fala o sábio lá em Cantares de Salomão, no capítulo 6, versículo 3, dizendo assim: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Assim sendo, não deixe que seus olhos busquem outras mulheres. Marido aprovado, não elogie outras mulheres mais do que a sua. Você pode até elogiar, mas não nunca mais do que a sua. Não deseje outros corpos a não ser o dela. Nunca divida o seu erotismo com outras pessoas. Seja unicamente da sua esposa. E isso sem medo de pertencer a ela. Ser vigilante. Isso implica na construção, vamos dizer assim, de pontes que nos separa da infidelidade conjugal. Ser vigilante. Vigiar. Porque a grande maioria das traições começa exatamente da maneira sorrateira, quase que imperceptíveis.
Muitos até não percebem que passam a olhar mais para alguém do que para o seu cônjuge. Muitos gostam, ou que seja, muitos gastam tempos demais em sala de bate-papo, na internet, no WhatsApp. Meu querido, afinal, se você é casado, sua postura deve ser diferente de quando você era solteiro. Você tem que se conscientizar disso. Para ser um marido aprovado, um esposo aprovado. Então evite lugares a sós com pessoas do sexo oposto. Evite. Fugir da aparência do mal, diz a palavra de Deus. Esquive-se de ambientes e conversas carregadas de erotismo, de chocarrices. Não deixe se envolver por situações libidinosas, não. Então a vigilância é constante, vamos dizer assim, é a única forma que você tem para não se apaixonar por pessoas erradas. Ou então se prender a relacionamentos pecaminosos. Isso é muito importante. Isso faz de você realmente um esposo aprovado. Sua esposa dirá: meu amado é meu e eu sou dele. O esposo aprovado, ele tem prazer em ser sóbrio. O que é sobriedade? Eu diria que sobriedade, gente, é a arte de manter-se sob controle. Ser sóbrio, portanto, é você conseguir dominar seus desejos, sentimentos e pensamentos, agindo exatamente com coerência e racionalidade. Isto é ser sóbrio. E o esposo aprovado, ele tem prazer em ser sóbrio. A sobriedade, ela lhe oferece condições de você dominar as crises de ira quando alguma coisa sai errado. Porque você tem autocontrole. Afastar-se de sentimentos mesquinhos e egoístas. E conservar um diálogo, vamos dizer assim, franco e aberto com a sua esposa e com seus filhos. Então, ser sóbrio faz parte das características de um esposo aprovado. E a honestidade, ela anda junto com a sobriedade, com o autocontrole. A honestidade é uma característica que é aprendida desde a infância. E o esposo aprovado precisa ser exemplo de honestidade. Porque nós estamos na plateia, nossos filhos, nós estamos no palco, aliás, nossos filhos estão na plateia. Nossos filhos devem se espelhar no exemplo de honestidade de nós, os pais. Você pode aprender com sua esposa, com os amigos, ou até mesmo a partir de uma leitura da Bíblia e da própria vida. Então, se você é honesto, compre se puder pagar somente. Prometa se você quiser cumprir. Não é obrigado a prometer, mas se você prometeu, cumpra. Fale se puder provar o que você disse, o que você falou. Porque senão
você cai no descontrole, no mau exemplo. Isso não é papel do marido, do esposo aprovado. Outra coisa importante com relação ao esposo aprovado é que o esposo que é aprovado, ele deve ser hospedeiro, um bom hospedeiro. Sabe por quê? Porque há esposos que não sabem hospedar ninguém em seu coração. No seu coração não há espaço. Não permite que sua esposa lhe seja íntima. E muitas vezes impede que seus filhos construam uma ponte de afeto através do toque e do diálogo. E muitas vezes até ergue muralhas de indiferença, fazendo com que sua família o tema mais do que o ame. Então, hospede a sua mulher, os seus filhos no seu coração. Contribua com educação e bom humor para fazer do seu lar uma hospedaria agradável, porque isso vai fazer a grande diferença, vai lhe fazer você realmente o marido aprovado. Chegamos no nosso intervalo, mas nós voltaremos logo com o programa Momento com a Família. Estamos de volta com o programa Momento com a Família. Nós estamos falando do programa de hoje, estamos abordando o tema o esposo aprovado. Nós já falamos de algumas características do esposo aprovado e ainda vamos falar sobre outras características que realmente caracteriza o esposo aprovado. Por exemplo, o esposo aprovado, segundo Tito 1,16, diz que ele deve ser apto para ensinar. Ensinar quem? Claro, entre outras coisas, ensine sua esposa, vamos dizer assim, com paciência e amor, sobre, vamos dizer assim, o modo como você quer ser tratado. A maneira como você quer que ela lhe trate, que seja na cama, que seja fora da cama, que seja em qualquer ambiente. Assuma a responsabilidade conjunta com sua esposa na criação dos seus filhos e mostre à sua família quem é você, quais são os seus defeitos, quais são suas qualidades, de modo que aprendam a amá-lo e admirá-lo. Porque quando nós mostramos nossos defeitos, nossas qualidades, nós damos exemplo de humildade, de simplicidade. E lembre-se que sempre ensinaremos pelo nosso exemplo. O marido aprovado, o esposo aprovado, ele precisa ser exemplo em tudo. O esposo aprovado não é viciado em vinho, nem em bebida alcoólica. Quantos lares estão destruídos pela bebida? Porque a pessoa que bebe, ela perde o autocontrole, perde a hombridade, perde a honra e a capacidade de governar a sua casa. Então esse é o conselho do apóstolo Paulo: seja livre e liberte o seu lar.
porque isso vai lhe fazer realmente um esposo aprovado. Outra coisa importante é que o esposo aprovado, ele não pode deixar de ser moderado. Um homem moderado, ele é apaziguador, do tipo que busca consenso e paz entre os que o cercam. Ele é apaziguador, moderado. É um esposo que obedece ao que diz lá em Colossenses 3,19. Vós, maridos, amai a vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. O marido moderado, o esposo aprovado, que é moderado, é alguém que pensa antes de falar e consegue ouvir os pontos de vista dos filhos antes de dar sua palavra final. Isso é importante, você ouvir a opinião do outro, do seu filho, da sua esposa. E ainda exercita-se para cada dia entender melhor a sua esposa. Ele se esforça para entender a sua esposa, para entender os seus filhos, porque ele é moderado. Ele promove a paz na sua família, no seu lar, na sua casa, é porque ele é um marido aprovado, ele é moderado. Infelizmente, muitos são os que cercam e continuam a manter o espírito de briga. Não são moderados. Gostam das discussões em família, jogam os filhos uns contra os outros, ou até provocam as esposas com indiretas que as irritam, ou então magoam. O apóstolo diz, não os trateis com amargura as vossas esposas. É mais fácil culpar o outro pelo seu fracasso, ou dizer que o outro mereceu ouvir suas verdades. Isso faz a grande diferença na vida de um esposo. Outra coisa é que o esposo aprovado, ele não pode ser ganancioso. Não. A ganância tem sido instrumento de destruição de muitos homens. Quando o esposo torna-se obsessivo quanto a um cargo, que seja ministerial ou profissional, por exemplo, ele geralmente esquece de suas funções como marido e pai, dedicando-se muitas vezes de maneira exclusiva a conquistar mais dinheiro, mais fama ou reconhecimento. E além disso, na busca por ter e ser, ele corre o risco de não mais apreciar o que ele tem como maior patrimônio, como maior carinho, que é a sua família, que é a sua esposa. Portanto, sonhe e projete o melhor para você e sua família. Não seja ganancioso em todas as áreas da sua vida. Trabalhe, invista, mas não esqueça de assistir à sua casa. Seja sempre grato e feliz com o que você já conquistou, sem invejar o próximo ou cobiçar o que é do outro. Marido aprovado, esposa aprovado, ele não é ganancioso, ele é moderado, ele é contente, ele se contenta com aquilo que ele tem, porque isso faz bem
Outra coisa importante, o esposo aprovado, geralmente, ele é um bom governante da sua casa. A Bíblia, ela diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas afirma também que cabe ao homem governar a casa. A mulher sábia edifica, mas o homem, cabe a ele governar a sua casa. Governar é administrar, é estar no controle, é ter ciência da necessidade do lar e ainda das carências dos membros da família. Isso é administrar. É você tomar conhecimento da necessidade do seu lar, quais as carências que existem na sua família, nos seus filhos, não só afetivas, mas carências muitas vezes essenciais, como até alimentar, emocionais. Não é possível governar a casa de Deus se você não consegue administrar a sua própria casa e disciplinar os seus filhos. Querido irmão e amigo telespectador, é do lar que exercitamos a maior liderança. É do lar onde exercitamos cumplicidade, amizade, disciplina e autoridade. É do lar que nós colocamos em prática essas atitudes tão importantes, tão fundamentais na vida do homem, do esposo, do marido aprovado. Outro fator muito importante na vida do esposo aprovado é que o orgulho não deve fazer parte do marido aprovado, porque o orgulho, ele corrói, ele despedaça a simplicidade do ser humano. E o marido aprovado, ele não pode ser orgulhoso. Não. Ser orgulhoso não caracteriza um esposo aprovado. Um esposo orgulhoso, ele tem reservas em dividir suas tarefas com sua esposa. E se o faz, ele não consegue dar crédito a ela pelas tarefas executadas. É um homem que não sabe liderar o marido orgulhoso, que não permite que sua esposa lhe seja submissa, não permite que ela esteja sob a mesma missão dele, até porque não confia em ninguém para fazer o que na sua interpretação de mundo só ele faz bem. Ninguém faz melhor do que ele, só ele resolve, só ele tem a palavra final. Isso não faz parte das características de um marido, do esposo aprovado. Geralmente sobrecarregam-se de projetos e ocupações, perdendo-se muitas vezes para estabelecer as reais prioridades da vida. E muitas vezes perdem o que mais amam, que é exatamente a família. Outra coisa importante na vida do marido aprovado é o bom testemunho. Porque o bom testemunho, ele gera heranças que não têm avaliação de valores. O homem deve marcar a vida da sua família. Isso, principalmente com seus gestos e as suas boas atitudes. O marido aprovado, ele marca, ele deixa marca na vida dos filhos, da sua família,
da sua vizinhança, porque ele deixa exemplos, dotes que ficam para a posteridade. Lembre-se de que a sua imagem de homem, de marido e de pai é formada aos poucos, pois o título garante a concretização da função. Porque há pais que não são paternos, não exercem essa função. Há esposos que não sabem ser maridos. Isso é uma realidade. Há esposos que não sabem ser maridos. E há até machos que nunca aprenderam a ser homens. E isso nunca vai levar a um bom testemunho. Por isso que é importante que você realmente deixe as suas marcas através dos seus atos, das suas atitudes, que elas falem muito alto, mais do que as palavras. Porque o marido aprovado, ele exala essas características para os que os cercam. E finalmente, marido, esposo aprovado, atue como pai para ser pai. Marido aprovado, tenha atitudes maritais para ser reconhecido como marido. Ter uma consciência pura leva o esposo aprovado a deleitar-se na tranquilidade e na harmonia da vida. Uma consciência tranquila. Podemos enganar outras pessoas, negar nossos sentimentos e até mesmo parecer o que não somos. O que não podemos é mentir para a nossa consciência. Não. Nunca. Finalmente, o apóstolo São Paulo nos dá um conselho tão importante, lá em Filipenses 4:8. Ele diz assim, para você, marido, que é aprovado, ou que não seja aprovado, porque os que são aprovados, que eles continuem exercendo o seu papel de esposo aprovado. E os que não são ainda, ou não atingiram esse patamar, que vocês lutem, porque isto vai trazer paz, harmonia e tranquilidade no seu lar, na sua casa, na sua família. Então o apóstolo São Paulo, lá no livro de Filipenses 4:8, ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, veja bem, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, fique com esse conselho. E se você realmente meditar nessas atitudes, nessas características, você terá condição de se tornar, de ser o esposo que a esposa espera, de ser um pai que os filhos desejam, ser o obreiro que a igreja quer, ser o comerciante que a sociedade precisa, ser a autoridade que o povo quer. Lembre-se que ser esposo
é mais do que ser amigo. E que ser amigo é mais do que ser esposo. Deus te abençoe, querido telespectador. Deus te ajude, que você possa realmente, nos dias em que vivemos, dias difíceis, dias de tanta corrupção e imoralidade, nos lares, nas famílias, no governo e até na igreja, mas que você possa fazer o grande diferencial com seus atos, suas atitudes, para com sua esposa, para com seus filhos, para com a sociedade. Que Deus te abençoe. Eu vou orar com você. Eu gostaria que você orasse comigo, pedindo para Deus abençoar os esposos. Os lares precisam, as famílias precisam, a sociedade precisa de esposo que sejam aprovados, que tenham caráter, que sejam honestos, que sejam fiéis, que sejam determinados, que sirvam a Deus. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, que está nos céus. Oh, aleluia, nós te adoramos, papai, e te agradecemos por aqui estarmos, Senhor Deus. Te louvamos, ó Deus, e te pedimos, Pai, para que tu abençoe cada lar, Senhor. Com exclusividade, os maridos, os esposos, como cabeça da família, que eles possam ser esposos aprovados, com seus atos, suas atitudes, Pai, eles possam demonstrar essas características e assim o seu nome seja exaltado e glorificado através dessas atitudes desses esposos, e que no seu lar reine a paz e a felicidade. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai. Amém e amém. Deus abençoe. Até o próximo programa. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa